Olá, pessoal. Na presente aula, iniciamos o tópico de arranjos de antenas. Então, o que é um arranjo de antenas, essencialmente? É uma combinação de antenas, que podem ou não ser do mesmo tipo, de modo a atingir alguns objetivos. O principal deles é manipular o diagrama de radiação de tal maneira a aumentar o ganho e a diretividade resultante desse arranjo. E o segundo é a possibilidade de você manipular a orientação, a direção do lóbulo principal através do controle eletrônico. Então você, ao invés de girar uma antena de alta diretividade mecanicamente, você poderia eventualmente mudar a direção do lóbulo principal através do controle de fase e amplitude das correntes nos elementos adotados. Existem arranjos possíveis com quaisquer tipos de antenas que você queira, mas nós vamos centrar esforços aqui em antenas filamentares, para entender o conceito principal. Mas só para colocar aqui alguns exemplos, né, nós podemos fazer arranjos de antenas filamentares, ou arranjos de antenas de abertura, ou que acaba a teoria muitas vezes entrando dentro do conceito de antena de abertura. Você pode fazer arranjos de patches, ou antenas do tipo patch. Então, basicamente, o nosso esforço se dará aqui. Tudo que vale para isso aqui, você pode mutatis mutandis, mudando alguns outros, ou seja, mudando o tipo de elemento, a mesma teoria acaba valendo. Então, só para colocar aqui algumas possibilidades, né? Um exemplo aqui em termos de uma figura simples, né? Se você tivesse, digamos, aqui o eixo X e aqui o eixo Z, você poderia colocar um conjunto de filamentos, esses filamentos separados por uma certa distância D1, D2, não necessariamente iguais, D3, alimentados por correntes I1, I2 e I3, aqui teria um quarto elemento, I4. Isso aqui forma um tipo de arranjo de antenas filamentares. Eu representei elas aqui de forma colinear, mas você poderia ter uma quinta antena, digamos, orientada assim. Então, digamos, uma corrente I5 nessa antena que está inclinada. Você teria um arranjo de antenas filamentares aqui. Mas também você poderia utilizar patches, e isso é prático do ponto de vista de integração, em uma placa de circuitos, um substrato dielétrico aqui. Você teria o plano anterior aqui totalmente metalizado, então você teria um plano de terra lá no fundo. Minha figura aqui não está ficando muito bonita, mas você teria um condutor metálico lá atrás, com uma certa condutividade, muito maior do que 1 Siemens por metro, ou seja, é um condutor metálico. E na parte da frente aqui desse substrato dielétrico de permissividade epsilon relativo e espessura D, você poderia simplesmente fazer arranjos de patches, ou seja, você vai ter vários aqui, várias tiras metálicas na parte de cima, e essas podem ser efetivamente alimentadas por correntes individuais, ou, por exemplo, você poderia ter aqui uma conexão entre esses 4 elementos aqui, e isso vai para um ponto de alimentação, um outro conjunto aqui, alimentado apropriadamente, que também vai para um certo ponto de alimentação. Então você teria como se fossem várias antenas do tipo PET,
que é fácil de construir, e você pode modificar as fases, né? Aqui teriam conjuntos de 4 elementos alimentados, mas você poderia alimentar eles de forma individual, separada, e alterar a amplitude e a fase das correntes em cada um desses elementos. O objetivo seria efetivamente você aumentar o ganho ou mudar a posição do lóbulo principal através desse procedimento. Então vamos considerar aqui algumas situações. Então, o que eu preciso saber essencialmente? O potencial para um arranjo arbitrário o que eu preciso saber? Eu vou representar aqui como antenas filamentares, aqui vou especificar um certo sistema de coordenadas x, y e z. Você vai ter um elemento 1, um elemento 2, um terceiro elemento, pontinhos, o elemento enésimo, que pode ser ou não uma antena filamentar, mas cada um deles é representado por uma densidade de corrente, J1, J2, Jésimo ou Nésimo aqui, Jnésimo, N pequeno e o Jn grande aqui, que seria o último dos elementos. Então você tem um arranjo, um conjunto de elementos, de antenas, cada um tem uma certa distribuição de corrente, e a corrente total desse conjunto, que é a região fonte, o J total, é simplesmente dado pelo somatório sobre todas as distribuições de corrente como função da posição do enésimo elemento. Acontece que cada elemento está normalmente centralizado numa posição. R2, esse aqui, R1, esse aqui seria o centro da antena, o R enésimo para esse cara, o R... vou colocar Jésimo, acho que fica melhor, para que a gente não fique confundindo. Então, somatório sobre J, mas não confunda com unidade imaginária aqui, tá? Que nós estamos utilizando o I para unidade imaginária. Então, esse aqui é o Rn grande, né? Seria a posição do enésimo elemento aqui. Então, basicamente, você poderia estudar cada um dos elementos separadamente, como se eles estivessem centralizados na origem, e aí, por uma translação da função resultante, você simplesmente desloca isso aqui por uma quantidade RJ. Então, você vai simplesmente ter um somatório de distribuições de corrente centralizadas na posição RJ. Acho que todo mundo lembra de translação de funções. Se você tem uma função f de x qualquer, uma f de x qualquer, que poderia ser a distribuição de corrente, e você quer deslocar ela para que esse ponto que está aparecendo, digamos assim, o pico aqui está aparecendo em zero, você quisesse que ele aparecesse em um certo x0, digamos, basta você escrever a função f de x, descontado o quanto você quer que essa função ande para aquela nova posição, ou seja, para o pico centrado em x0. Então você vai ter aqui um deslocamento da distribuição de corrente. É o que está acontecendo aqui. Você conhece o elemento específico J1, por exemplo, estudado na origem, e depois só basta você fazer um deslocamento. Então, nesse caso, a distribuição de corrente total seria dada por um somatório das distribuições de corrente dos elementos. Naturalmente, podem ser quaisquer coisas. Podemos ter filamentos aqui, podemos ter um filamento, um PET e outra coisa. Poderia ser qualquer arranjo que você queira, qualquer distribuição arbitrária de correntes. E aí resta-nos calcular então o potencial vetor. E esse potencial vetor aqui vai ser dado então por um somatório de J indo de 1 até o enésimo elemento do AJésimo. Né? Isso aqui nós teríamos. Essa função aqui que depende da posição do R θφ seria simplesmente dado pela somatória dos potenciais produzidos por cada um dos elementos. Isso aqui é relativamente fácil de ver, porque o potencial total é o que? É μ0, o fator de onda esférica, que continua não mudando,
dividido por 4πr, a integral, que é a transformada de Fourier da distribuição de corrente, que agora passa a ser o somatório, com J indo de 1 até a enésima antena, J de R deslocada para a posição RJ, ou seja, é a distribuição de corrente, exponencial de IK ponto R', né, que vai entrar como função de R' menos RJ. RJ é uma posição, então a variável de integração é o R', né, esse cara passa a ser R', integrado sobre todo o volume da fonte. E aqui, naturalmente, que você pode, então, jogar esse símbolo de soma para frente de tudo, você vai ter o quê? O somatório de J indo de 1 até N, Mi0, exponencial de ωt menos KR, esse aqui poderia também colocar em evidência para todo mundo, sobre 4πr, também é um fator em evidência, mas só para ser concordante com essa ideia de que o potencial vetor é o potencial resultante, é a soma dos potenciais, pelo princípio de linearidade. Nós temos aqui, então, a transformada de Fourier do jésimo elemento, que tem esta cara aqui, que vai ser uma função de K vetor e dos ângulos. Na verdade, de K θ φ, né? Vai ser uma função de K, de θ e de φ. Então, a transformada de Fourier, esse cara naturalmente aqui é um vetor, porque na essência as correntes podem estar orientadas arbitrariamente. Então, mesmo que forem antenas filamentares, você pode fazer um arranjo de tal maneira que as antenas não sejam colineares. Tá? Então, basicamente, aqui você teria essa expressão, somatório dos AJs. Então, aqui daqui você tira que o AJésimo corresponde ao potencial criado pela Jésima antena. Sobre 4πr aqui, essa transformada de Fourier AJ aqui é simplesmente a integral sobre o volume da região fonte da corrente situada com centro na posição RJ. Então, a transformada de Fourier do jésimo elemento, K.R' aqui, integrado sobre o volume V índice linha. Então, essa é a expressão que a gente tem. Isso é a teoria geral, basicamente não tem grandes mistérios. O que é a teoria de arranjo? É simplesmente aplicar o princípio de superposição. Se tem mais de um elemento de corrente, o resultante é somatório. Mas existem alguns casos de interesse maior, e é aqui que nós vamos centrar nossos esforços maiores. Então, primeira situação importante, arranjos de antenas filamentares colineares. Nós podemos fazer arranjos os mais variados possíveis. Tá? Então, eu posso fazer um arranjo ao longo de um único eixo, e esse essencialmente é um arranjo unidimensional, em que você pode pegar arranjo 1D, em que você pode pegar três situações distintas, por exemplo, vários elementos colocados ao longo do eixo Z. Então, você vai ter todos os elementos ao longo do eixo Z. Essa é uma situação. Claro que você poderia colocar todos eles deitados aqui ao longo do eixo X, tá? Mas note que eles estão colineares e com o mesmo eixo para os fios. Então, você teria aqui vários elementos, por exemplo, o elemento menos n, né? Digamos o menos n, o menos n mais 1, pontinhos, até chegar no elemento de corrente n mais 1, ou como você queira indexar isso aqui, mas basicamente todos os fios estão orientados ao longo de Z e estão colocados exatamente sobre o eixo Z. Então seria um arranjo 1D, uma primeira situação. Existe uma segunda situação possível, é que colocar todos os fios colineares ainda
mas com essa estrutura aqui, ó, todos os filamentos ao longo do paralelos ao eixo Z, mas ao longo do eixo X. Então você poderia fazer essa estrutura. De novo, né? O elemento I menos N, o I menos N mais 1, pontinhos, vai ter vários aqui, e N menos 1 e N. Então você teria elementos de corrente aqui arbitrariamente dispostos ao longo do eixo X. E essa situação claramente é distinta dessa. Uma outra situação possível seria, naturalmente, que você orientar todos os filamentos ao longo do eixo Y. Então, ao invés de colocar eles ao longo de X, você colocar eles ao longo de Y. Não faz nenhuma diferença em relação a essas duas situações aqui, porque uma rotação apropriada de coordenadas, uma rotação apropriada faz o X, esse eixo X aqui, se você rodar todo o seu sistema de coordenadas, o X que não tem nenhuma antena sobre ele, né, se você rodar de 90 graus, você cai todas as antenas sobre o eixo X, que é basicamente essa situação aqui. Então, na essência, essas duas situações aqui, elas não têm grande diferença, mas tem com relação a essa aqui. Notem que todos os eixos dos fios, dos filamentos, estão no mesmo eixo principal Z. Aqui não, o eixo desse fio está deslocado em relação ao axis desse aqui, em relação ao desse aqui, em relação ao de cada elemento. Mas todas elas são colineares, são orientadas ao longo do eixo Z. Uma coisa colinear é, por exemplo, você pegar assim, ó, dois fios assim, ou dois fios assim, paralelos, né? São colineares. Uma coisa não colinear é um fio tá assim e o outro tá assim. Eles não são mais colineares, tá certo? Então, essa situação é distinta dessa. Mas, em relação aos colineares, você pode ter isso aqui, o mesmo eixo para todos os fios, para todos os elementos, ou eles estão paralelos, mas deslocados ao longo de X, ou ao longo de Y. Então, existe ainda uma terceira possibilidade geral, que é você orientar as antenas em em um outro eixo, que é uma combinação de x, y. Mas, de novo, basta você fazer uma rotação. Esse aqui é uma situação unidimensional, porque eu tenho um eixo principal onde eu coloco vários elementos de corrente. Tá? Então, isso aqui eu estou chamando de estrutura unidimensional. Então, guarde bem as distribuições de corrente nesse caso aqui. Nessa situação aqui, você teria o somatório de, isso aqui para o J, né? J nesse caso aqui. J como função da posição seria somatório sobre o jésimo elemento. Todas as correntes estão centradas em x e y igual a zero, então eu vou ter uma delta de x vezes uma delta de y, todos apontando na direção de z, e aí a corrente IN de z, IJ de z, né, IJ de z do jésimo elemento. E se eu estudar esse elemento na origem, eu posso fazer a translação da distribuição de corrente escrevendo assim, I de z menos zj. Tá? Então seria essa a configuração nessa estrutura. Já nessa daqui, veja só, nessa aqui o nosso J-vetor corresponderia a um somatório sobre todos os elementos, indo do menos n até o n, ou numa indexação que você queira aqui. Eu estou fazendo simétrico, mas não é necessário que seja. É simplesmente um rótulo que diz, ó, esse elemento, esse, aquele outro, e assim vai. Aqui também, ó, as correntes todas estão orientadas ao longo de Z, só que eu tenho deslocamentos. Então, eu tenho o a jésima distribuição de corrente que depende de Z, só que eles estão deslocados agora em relação ao eixo X. Então, a delta de Dirac é deslocada para a posição XJ e vezes uma delta de Y na direção Z, ou seja, apontando na direção Z. A mesma coisa aqui, só que aí a delta fica delta de x vezes delta de y menos o yjésimo. Tá? Então é a única grande diferença que você vai ter, ou a maior diferença que você vai ter nessas duas situações.
é quem que está sofrendo deslocamentos espaciais. Certo? Então, esse é um arranjo unidimensional. É possível ainda fazer o arranjo 2D e o arranjo 3D. Então, no arranjo 2D, um exemplo de arranjo bidimensional. Você considera um determinado plano, vou chamar aqui esse plano de plano ZX, tá? E aí nesse plano você vai colocar elementos de corrente, tá? Elementos de corrente distribuídos aqui ao longo desse plano. Então todos os elementos são filamentos colineares. Você vai ter a corrente, digamos que se chama de I1, essa aqui de I2, pontinhos, essa aqui é a Jésima, essa aqui é a J mais 1, essa aqui é a Nésima distribuição de corrente. Elas podem estar deslocadas ao longo de Z e ao longo de X, e aí estão todas contidas nesse plano. Então, digamos assim, ó, eu não sei se eu consigo fazer isso, mas digamos que eu tivesse 3 antenas assim, ó, no mesmo plano. Essa é um tipo de arranjo bidimensional. Naturalmente, que um arranjo tridimensional seria colocar as 3 antenas não no mesmo plano, não no mesmo eixo, arbitrariamente, ou 4, ou 5, ou N antenas arbitrariamente dispostas no espaço. Então, só para a gente ficar nesse exemplo aqui, como é que seria a distribuição de corrente? Eu teria um J vetor aqui, que seria o somatório. Note que todas estão orientadas ao longo de Z. Eu teria o IJésimo, a corrente do Jésimo elemento, deslocada em Z, ou seja, pode estar para cima ou para baixo em Z, deslocada em X, só que não deslocada em Y, porque todos os elementos estão no mesmo plano, Y igual a zero. Naturalmente que se eles são colineares ao eixo Z, a densidade de corrente aponta ao longo do eixo Z. Tá? Então, um arranjo tridimensional, que é o caso geral, eu poderia ter um arranjo com todas as antenas, todos os filamentos. Caso geral do problema de antenas colineares. Tá? Nesse caso, seria um caso 3D. Qual seria a distribuição? Todos os filamentos orientados ao longo de Z, só que deslocados em X, Y e Z. Então, basicamente, a distribuição de corrente seria J total como função da posição igual o somatório sobre J indo de 1 até o enésimo elemento, ou do menos N até o N, se você tiver simetrizado. Só que aí é mera questão de indexação. Você vai ter a distribuição de corrente no Jésimo elemento, deslocado para uma certa altura ZJ, deslocado sobre o eixo X um certo tanto XJ, e deslocado sobre o eixo Y um certo YJ, na direção de Z. O que significa o Jésimo elemento? Significa que num sistema de coordenadas que nós já estamos adotando, x, y e z, você teria, por exemplo, o elemento 1 colocado aqui, ó, numa certa posição RJ, que é um conjunto de pontos XJ, YJ e ZJ. Tá? Então, XJ, YJ e ZJ. Claro que você pode ter esse aqui é o Jésimo, né? Você pode ter um outro também. Só a única ressalva é que ele tem que estar orientado ao longo de Z. A corrente aponta na direção de Z. Então, esse aqui seria o I do Jésimo elemento. Você pode ter um elemento, vou chamar esse aqui de I1. Então, ele está colocado numa posição R1 e ele transporta uma corrente I1. Ele está centralizado na posição X1, Y1 e Z1. Então, no caso geral, você vai ter que somar coisas com esta cara que está aqui. Então, esse é o caso geral das antenas colineares. Coloque o eixo para ser o eixo Z,
o eixo dos elementos. Isso para antenas filamentares simplifica o diagrama de radiação do elemento, que você vai calcular como se ele estivesse na origem e depois deslocar espacialmente, em geral. Tá? Então nós vamos adotar esse caso geral aqui e depois particularizar para alguns exemplos típicos. Nós temos que jogar esse cara na expressão do potencial. Então, caso geral, potencial vetor. Quero calcular esse potencial vetor, que é que nós vamos ter? Nós vamos ter vetor A igual μ0, I0, fator exponencial de onda esférica, sempre tem isso. Somatório sobre J, nós vamos somar sobre J. Essa expressão aqui é somado sobre J, porque eu estou jogando dentro da integral de distribuição de corrente. A integral sobre volume da fonte, todo o volume da fonte. E Jésimo, que vai depender de Z' menos ZJ, que é a posição de centro desta antena aqui, vezes uma delta de x menos xj, uma delta de y menos yj, vezes a exponencial, que sempre aparece aí, k vetor ponto r', integrado sobre dx', dy' e dz'. Claro que isso aqui é o volume V' total. Bom, em essência, perceba o seguinte, K.R' nada mais é do que x', seno de θ é o K, né? É o K total aqui, é o K, é o módulo desse número. Vem do R' aqui, o x', seno de θ, cosseno de φ, mais y', o seno de θ vezes o seno de φ, mais o Z', cosseno de θ. Então, em essência, uma vez que nós já substituímos a distribuição de corrente lá, o que nós vamos ter? Essencialmente, esse K.R que está aqui eu vou substituir lá. As deltas de Dirac me permitem fazer, por conta desta delta aqui, x' é x' e y', tá? X' é igual a xj, y' igual a yj, e aí morrem as integrais em x e y, linhas. E esta variável aqui, ó, eu posso transformar em uma variável z, duas linhas, igual z' menos zj. Naturalmente que os limites de integração têm que ser apropriadamente calculados para que você faça essa integral no novo referencial, mas é o referencial com a antena na origem, tá? E isso vai envolver então o tamanho daquele Jésimo elemento. Faço essa mudança de variáveis, o que significa fazer aqui, ó, no lugar do Z', que vai aparecer lá, você vai fazer assim, ó, Z' igual Z duas linhas mais o ZJ. Né? Z duas linhas e isolando o Z' para cá, você vai ter isso, ó, Z' igual Z duas linhas mais ZJ. Então, se nós fizermos isso, o que vai restar aqui? Ah, esqueci da direção, né? Vou colocar a direção aqui, direção de Z, já que ele é uma constante de integração, que é o vetor que indica a direção da corrente, o elemento é linear. Se o elemento fosse um conjunto de dipolos magnéticos, aí teria direção φ para os elementos de corrente, não poderia sacar isso fora da integral, a coisa fica mais complicada. Tá? Então, mas nesse caso, que é muito comum de ser feito, o que nós vamos ter? I0 não, né? Desculpa, esse zero não está presente aqui porque eu ainda não especifiquei qual é a corrente que está, que é o elemento corrente está lá. Então, μ0 exponencial de iωt menos kr, dividido por 4π vezes a distância radial, isso é importante, o fator de onda esférica sempre presente. Somatório sobre J, veja só, se nós substituirmos x' igual a xj
Y' igual a YJ, e Z' igual Z duas linhas mais ZJ, a integral em DZ' é a integral em DZ duas linhas, porque a diferencial disso aqui não muda, né? Então DZ duas linhas é DZ'. Então basta trocar DZ duas linhas e veja só, na hora que você integrou o x', você vai ter um fator e elevado a ik, xj, seno de θ, cosseno de φ, mais, né, o k é em evidência, né, mais yj, seno de θ, seno de φ, mais zj, porque o zj é uma constante, vezes cosseno de θ, eu posso escrever isso para fora da integração, vezes uma integral da distribuição de corrente do jésimo elemento, que é o z duas linhas agora, exponencial de ik cosseno de θ z duas linhas, dz duas linhas, eventualmente isso aqui vai de menos infinito a mais infinito. E tudo aponta, obviamente, na direção de z. Então veja só, o que aconteceu no arranjo de antenas filamentares colineares? O que você tem é a transformada de Fourier do elemento vezes uma fase que eu não posso descartar mais, que é por conta do deslocamento desse cara em relação à origem, que é o ponto central, o ponto geometricamente centralizado do arranjo, se você preferir, você pode não escolher isso, mas é uma diferença de fase que corresponde ao deslocamento daquele elemento para uma posição RJ. Note que você pode escrever isso aqui exatamente como K vetor.RJ. Então, essencialmente, o potencial vetor de um arranjo de antenas filamentares colineares tem esta cara aqui, μ0 exponencial de ωt menos kr, 4πr, fator de onda esférica que já estava presente lá, vezes o somatório em J de um fator de fase imaginário vetor k.rj, posição do jésimo elemento, é o fator de fase, vezes a transformada de Fourier do jésimo elemento, que é uma função de k cosseno de θ, na direção de z. Isso aqui é a expressão geral para o potencial vetor de um arranjo de antenas colineares filamentares. Então, a expressão geral para arranjo de antenas colineares ou filamentares colineares. Você pode guardar essa expressão aqui, porque existe uma outra situação interessante, que é uma particularidade. Esse caso aqui é geral, para antenas filamentares colineares. Geral, você pode distribuir elas tridimensional, bidimensional ou unidimensional, ou seja, isso aqui é uma expressão bem geral, mas existem casos, um outro caso particular, que é o seguinte: veja que nesse problema a única restrição é que as antenas sejam do tipo filamentares colineares distribuídas arbitrariamente no espaço. Eu posso distribuir todas elas ao longo de um fio, de um eixo, assim ou assim, tá? Todas sobre o eixo Z, todas sobre o eixo X, seria um arranjo unidimensional. Eu posso distribuir todas elas em um certo plano, digamos 3 antenas, todas colineares, mas contidas em um mesmo plano, então elas estariam no mesmo plano. Ou eu posso fazer tridimensional, uma aqui, outra ali, outra lá. A única ressalva é, elas têm que ser colineares, todas elas orientadas ao longo do eixo Z, e filamentares, obviamente. Nesse caso geral, a antena 1 pode ser diferente da antena 2. Por exemplo, eu posso pegar um dipolo curto numa das antenas e um dipolo de meia onda na outra.
e uma antena de onda viajante para o terceiro elemento. Então, os elementos, em geral, aqui eles podem ser diferentes. A única ressalva é que são elementos filamentares colineares. Tá? Mas, naturalmente, que é mais fácil você fazer arranjos que são elementos idênticos, elementos iguais. Tá? Então, na verdade, existem duas situações de interesse prático aqui. Vou colocar a primeira delas. Guarde bem essa expressão aqui. Tá? Primeira situação. Todos os elementos são idênticos. Você está usando o mesmo elemento para todas as antenas do arranjo. Ah, então, se eu tivesse só dois elementos, o elemento em azul é igual ao elemento em vermelho. A única coisa que eu posso mexer é na magnitude e na fase da corrente. Tá? Isso significa que somente a fase e a magnitude da corrente do elemento, do tipo de elemento utilizado, bem como, naturalmente, que a posição deles, né? Bem como o RJ, pode ser modificado. Em outras palavras, todos os itil de K cosseno θ são iguais, são idênticos, a menos de uma constante de proporcionalidade. Constante essa que é complexa, né? Então, como é que a gente vai escrever essa situação? Tá? Exemplo, todos os elementos do arranjo que eu vou utilizar são dipolos de meia onda. Vou considerar todos eles dipolos de meia onda. Tá? Ou todos dipolos curtos. Todas as antenas do meu arranjo aqui, nesse caso, que é a primeira situação, tem que ser idênticas. Então, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que o IJ é a transformada de Fourier de K cosseno de θ, corresponde a um IJ normalizado, é um I normalizado de K cosseno de θ, eu faço para um deles, a única coisa que eu mudo no elemento seguinte é a amplitude e a fase. Eu posso colocar num dos elementos 1 ampere com fase global 0 e no outro 1 ampere e meio com fase 90 graus em relação ao primeiro. Tá? Então eu vou chamar isso aqui de AJ, é uma amplitude do jésimo elemento. Então seria a amplitude do jésimo elemento. Ou seja, a amplitude de qualquer elemento é simplesmente uma constante complexa de proporcionalidade vezes a função de um único deles normalizado. Então esse aqui normalizado. Por qual valor? Pela corrente de pico. Então você poderia dizer assim, ó, dividido pelo maior dos valores de corrente. Aí, inclusive, esse cara se tornaria adimensional. É uma escolha, tá? Você pode fazer essa escolha de magnitudes da maneira que for mais apropriada. Mas nesse caso, veja só, a nossa expressão geral para o potencial vetor, ela passa a ter a seguinte cara, ó. Eu posso escrever aqui AJ na frente de tudo isso aqui e esse elemento passa a ser completamente determinado aqui para fora
desse somatório, porque simplesmente a única coisa que muda de um elemento para outro é esse AJ aqui. Então, nesse caso, como é que fica o potencial vetor? Vamos reescrever o potencial vetor. Nesse caso, o vetor A, que é uma função de r θφ, e do tempo também, mas sempre lembrando, né, é uma função de r θφ, igual μ0 exponencial de i ômega t menos kr, dividido por 4π vezes r. O fator do elemento eu jogo fora do somatório, porque todos os elementos têm o mesmo fator. E aí eu vou ter aqui vezes o somatório em AJ exponencial de i k vetor ponto rj sobre todos os j termos. Claro, na direção de z, porque todos os elementos estão colineares. Então, esta é a formulação geral para quando todos os elementos são idênticos. Todos os elementos idênticos, eu posso escrever dessa maneira. Agora, qual que é a consequência disso para esse tipo de arranjo? Note o seguinte, o diagrama de radiação ele é proporcional ao módulo ao quadrado. Então, d de θφ, a função d de θφ, ela é igual a um d0, que você pode calcular depois, vezes o módulo ao quadrado do fator do elemento utilizado. Nós já estudamos alguns, dipolo de meia onda, dipolo curto, que mais? Se fosse o caso de antenas de natureza loops magnéticos, você teria daria para fazer algumas aproximações. É claro que o vetor aqui seria Aφ, se você colocasse vários elementos, mudaria algumas coisas, tá? Mas vamos nos concentrar em antenas filamentares. Nós estudamos o dipolo curto, o dipolo de meia onda, o dipolo em V. Aliás, o dipolo em V não daria, né? O dipolo de, aliás, a antena de ondas viajantes seriam situações possíveis aqui. Então, o que acontece? Você tem uma distribuição módulo quadrado por elemento vezes o módulo desse somatório em J, AJ exponencial de I, K vetor, ponto RJ, módulo quadrado. Essa é a expressão resultante. Então, é o módulo ao quadrado do fator do elemento vezes o módulo ao quadrado do fator do arranjo. Então, note que nessa circunstância, o diagrama de radiação resultante é o produto. É um diagrama produto do fator do elemento. Vou colocar assim, do fator que caracteriza o elemento, que é esse cara aqui, com o fator do arranjo. Não está muito bem escrito aqui. Fator do arranjo. E isso aqui só depende da geometria e da amplitude e fase relativos, né? Esses caras aqui estão normalizados pelo valor de corrente de pico do elemento que é alimentado com maior amplitude de corrente. Tá? Só depende disso, magnitude e fase relativas e as posições relativas de cada um dos elementos. Tá? Então, essa é a situação de grande interesse. É um arranjo em que todos os elementos são exatamente idênticos entre si. Tá? Bom, dito isso, essa é a primeira situação, então guarde esta expressão aqui. Sempre lembrando, né, que K.RJ é igual sempre, né, ao K seno de θ cosseno φ xj mais seno θ seno de φ yj mais cosseno de θ zj. Essa é a situação geral aqui. Tá? Então, essa é uma expressão
onde você tem essa função aqui, esse produto escalar aqui é uma função de θφ. Então, basicamente, o potencial vetor é uma função não em módulo quadrado, mas o potencial vetor, e isso vai se traduzir nas propriedades dos campos de radiação, é uma função produto entre o diagrama de radiação do elemento que você utilizou, ou a transformada de Fourier da corrente do elemento que você utilizou, vezes um fator geométrico. É claro que esse fator geométrico leva em conta módulo e fase das correntes em cada um dos elementos, mas a geometria está na distribuição dos elementos. Tá? Então é uma função produto. O fator do elemento vezes o fator de arranjo. Esse cara aqui é o fator de arranjo. Tá? Então essa é a primeira situação. É uma situação bastante útil, bastante empregada em várias situações. Nós vamos considerar ela com maiores detalhes. Então guarde bem essas expressões. E uma segunda situação de interesse, só para apresentar a situação aqui em linhas gerais, é a seguinte. Segunda situação. Que eu poderia empregar não elementos iguais, mas análises, por exemplo, da antena do tipo Yagi-Uda. Uma segunda situação de interesse em análise de arranjos. Como é que essa situação seria dada? Você teria uma antena YAG, digamos, eixo Z aqui, ou eixo X aqui. Centralizado aqui você teria o elemento de alimentação, o feeding dessa antena. Você teria uma fonte aqui de corrente, uma fonte de tensão, digamos, colocada, por exemplo, na origem do seu sistema de coordenadas. Em geral, é um dipolo de meia onda. Tá? Então, tipicamente, esse cara aqui tem um tamanho que é próximo de lambda sobre 2, na ordem de lambda sobre 2. É claro que os elementos adicionais que você vai colocar aqui, eles são elementos parasíticos. Então, esse cara aqui é o alimentador. Tipicamente um dipolo de meia onda. E você vai colocar elementos parasíticos. Por que parasíticos? Já vou tentar explicar um pouco melhor. Então, basicamente, você vai colocar sobre o eixo, eu escolhi eixo X aqui, você vai colocar elementos. Tem mais elementos para um lado do que para outro. Normalmente tem só um para esse lado, mas nada impediria de ter mais um. Eu vou colocar um só. Você tem aqui um elemento refletor. Ele tende a cancelar a radiação para o lado de cá. E você tem aqui um conjunto de elementos diretores. Eles são chamados de elementos parasíticos, tá? Elementos parasíticos ou elementos parasitas, que são os diretores e o refletor, porque a corrente induzida neles, a corrente que circula nesses caras aqui, olha, esse aqui tem uma corrente I1 de Z, esse cara tem uma corrente I2 de Z, esse uma I3 de Z, I4 de Z, esse aqui, sei lá, um IR, para lembrar de refletor de Z, ou I-1 de Z, I0 de Z, como você preferir indexar. A questão é que em todos os elementos, exceto no alimentador, a corrente é induzida. Esse cara gera um campo próximo. Então, o elemento alimentador gera campo próximo, ou através do seu campo próximo, é melhor colocar assim, através do campo próximo,
induz correntes nos elementos parasitas, ou nos elementos diretores e refletor. Essa é a ideia. Quanto? Aí depende essencialmente da distância D1, D2, que você pode variar, D3 e assim sucessivamente. Portanto, esse cara está numa distância x1, que é igual a D1. Esse cara está numa distância x2, que é D1 mais D2. Esse aqui está numa distância x3, que é D1 mais D2 mais D3. E nada impede que essas distâncias sejam diferentes. Esse cara aqui está numa distância D0, digamos assim. Então, esse x aqui, x0 é igual a D0. E basicamente os tamanhos dos elementos não precisam ser lambda sobre 2. Esses caras da frente aqui normalmente são um pouco menores. Pode ser que você use todos iguais em tamanho, pode ser que você use um deles maior do que os outros, você pode mudar esses tamanhos, bem como o refletor, em geral ele é um pouco maior do que o alimentador, pode ser um pouco menor, em geral um tamanho meio parecido, mas isso te dá aquela famosa visão da antena chamada espinha de peixe. Ela parece uma espinha de peixe. E é basicamente essa a ideia aqui. Então, você tem uma corrente do alimentador e as correntes parasitas, as correntes do J-ésimo elemento parasita, elas são proporcionais à corrente do alimentador. Mas o que muda? Muda o módulo e a fase. E isso aqui é extremamente complicado de você determinar. Tá? O fator geométrico, a parte geométrica, você sabe, olha, o x1 é tanto, o x2 é tanto, mas o que você faz aqui? Para melhorar o ganho, essa antena ela tem uma diretividade que vai naquela direção principal e normalmente você consegue ganhos em antenas IAG otimizadas que vão à escala de 10 até 20 dBi, em termos de ganho dBi. Você pode chegar à escala de ganho de 10 a 20 dBi com antenas IAG. Essa é a escala de tamanho de ganho dessas antenas. Colocando lá 15, 16 elementos. Também não adianta você colocar muitos elementos, porque o excitador aqui, ele não, o campo próximo aqui, ele não vai produzir uma corrente muito elevada lá para frente. Né? Então, basicamente, você depende do campo próximo aqui. Se o elemento parasítico tiver muito lá para frente, ele já vai começar a ser, vai ter influência, na verdade, vai começar a ser influenciado pelo campo de radiação já dessa antena. Mas você pode fazer cálculos de otimização, não existem expressões fechadas, não existe isso, existem tabelas muitas vezes, valores empíricos que foram determinados, mas na essência, se você quiser fazer um modelo básico dessa antena aqui, a sua antena ela tem um potencial vetor que corresponde a quanto? μ0 vezes a corrente do elemento alimentador de pico, né? Essa corrente do alimentador, dividido por 4πr, a exponencial de iωt menos kr, vezes um somatório aqui. Esse somatório aqui se dá sobre J, indo desde o elemento refletor até o último dos elementos diretores. Esse cara aqui é o elemento 1, que é o elemento de alimentação. Mas você vai ter o 2, 3, 4, 5, 6 até o N. Então, do 2 até o N você tem os diretores. Vezes quem? O fator transformada de Fourier normalizado notoriamente pelo zero, do J-ésimo elemento, que é uma função de K cosseno de θ. Se esse cara aqui é um dipolo de meia onda, esses não são tão pequenos, para qualquer corrente que você tem aqui, a função de distribuição ela é
até que parecida, senão ela muda um pouquinho, mas principalmente você vai ter uma magnitude do J-ésimo elemento para a corrente que depende dessa corrente induzida que está aqui, depende da corrente que foi induzida pelo elemento alimentador. E vezes, naturalmente, o fator de fase do arranjo, só que aqui multiplicado já para cada elemento uma função diferente, eventualmente de K cosseno de θ. Então, vezes imaginário, K, x do J-ésimo elemento, ou seja, cada elemento tem uma certa distância aqui, seno de θ, cosseno de φ. E tudo isso naturalmente apontando na direção Z. Claro que se você quer o potencial transverso, você desconta a parcela radial aqui. Então, todo o restante do procedimento é o mesmo, é o mesmíssimo que você faz para qualquer situação. Então, essa função aqui, ela é dependente de quem? Somente para o alimentador é que ela é independente de qualquer coisa. Para qualquer outro dos elementos filamentares aqui, que são todos colineares, a corrente J-ésima depende basicamente do valor de magnitude de pico dessa corrente de alimentação, mas aqui está normalizado, depende essencialmente da fase e da magnitude da corrente induzida. E aqui eu estou colocando em termos de magnitudes relativas. Tá? Então aqui você tem um campo elétrico de dipolo, digamos assim. Esse campo elétrico ele passa por aqui, então digamos que aqui esteja no ciclo positivo. Tá? Esse campo elétrico ele está orientado assim, esse campo é o campo próximo do alimentador, vou chamar de E0 aqui, ou E2 é o campo no elemento 2, produzido pelo elemento alimentador na região próxima. É claro que aqui também tem um campo na parte do refletor, é claro que tem campos induzidos nos próximos elementos. Essas fases elas mudam, porque é um campo ondulatório, tá? E aí você vai ter uma corrente induzida. Tá? A corrente induzida no J-ésimo elemento, sem ser o principal aqui, ela é proporcional ao campo elétrico do J-ésimo, chegando no J-ésimo elemento, que é produzido pelo principal, produto ponto com o dl da J-ésima antena, é uma integral, portanto, ou seja, isso aqui é a tensão induzida, e é dividida pela impedância de antena daquele elemento, do J-ésimo elemento. E esse campo que induz essa corrente, ele vai mudando a fase ao longo do percurso, aqui ao longo dessa distância. Tá? Mas naturalmente que você tem essa fase sendo também mensurada por esse elemento aqui que é dependente exatamente da posição dos elementos. Tá? Então, eu tenho que saber quanto vale o campo que chega até cada um dos caras aqui, mas eu sei também que eles estão distribuídos espacialmente, tem uma certa distância espacial que me dá esse fator de fase aqui para cada elemento, depende do XJ. E aí você perceba que, diferentemente de um único dipolo, onde o campo de radiação e as propriedades de antena, elas só dependem de θ, se esse fio está orientado ao longo do eixo Z, nessa outra circunstância aqui, ó, bom, para qualquer arranjo, tá? Você pode voltar lá na expressão do fator de arranjo, você começa a ganhar uma dependência em ângulo φ, ou seja, essa é o tipo de antena, a IAG, por exemplo, que tem um máximo em φ igual a zero. Se você vai se deslocando para valores de φ diferentes de zero, ou seja, vai indo na direção do eixo Y, o ganho diminui. Até que, claro, tem lóbulos secundários e tal, até que em alguns pontos, inclusive, zera a radiação naquelas direções. Então, note, a diferença é crucial em que se tivesse só um fio, seria azimutalmente, não dependeria do ângulo azimutal, melhor dizendo, você teria uma distribuição omnidirecional, e agora não mais. O fator de arranjo faz com que você produza uma maior diretividade. Então, se você perguntar quem é o responsável pelo maior ganho e maior diretividade,
esse cara é o fator de arranjo, é o elemento, é, o, é a função crucial na análise de um arranjo de antenas. Manipulando as distâncias, manipulando as fases relativas entre os elementos, você está manipulando o fator do arranjo. E manipular o fator do arranjo é, em última análise, manipular o diagrama de radiação, que é o objetivo central de um arranjo. Então, coloquei aqui duas situações principais, uma em que todos os elementos são idênticos, o que muda é o valor da amplitude da corrente de alimentação, e cada elemento é alimentado independentemente, tá? Ao passo que aqui é a segunda situação provável. Você normalmente tem que ir para fórmulas empíricas, mas você poderia fazer pelo menos uma prévia do que vai acontecer se você souber chutar adequadamente ou dar um valor de correntes adequados aqui. O seu modelo de uma antena YAG é esse aqui, é de um arranjo, onde você vai ter as correntes dos elementos aqui, vezes o fator, que é um fator de arranjo. Ou seja, aqui você tem não dá para distinguir exatamente o que é fator de arranjo e o que é fator de elemento. Mas basicamente esses XJ aqui são associados a fases que dependem de quais as distâncias entre cada um desses elementos, do alimentador e dos elementos parasitas aqui. Então, essencialmente, o objetivo de manipular o diagrama de radiação está sendo atingido. Eu vou terminar essa aula por aqui. Espero que não tenha ficado muito longa e que as ideias centrais tenham aparecido. Você pode manipular essas expressões para qualquer outro tipo de antena, basta que você saiba descrever o somatório dos J's, e aí você pode manipular isso para outros tipos de antenas que não filamentares. Mas nós vamos centrar as nossas atenções no próximo vídeo em arranjos colineares de antenas. Vamos trabalhar em alguns exemplos mais concretos. Esse aqui é a parte da teoria. Tá? Então, a antena YAG é um problema bastante complicado, ela é dada por essa análise aqui, mas nós vamos considerar algumas situações com arranjos de antenas colineares, elementos idênticos, tá? E isso será feito numa próxima etapa, na próxima aula. Então, até lá.